Todas as criaturas humanas adoecem. Raras são aquelas que trabalham para a cura real. A ação medicamentosa por si só não restaura integralmente a saúde. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, não podemos esquecer que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é uma fonte criadora e a vida plasma, em nós mesmos, aquilo que desejamos. Assim, a medicação não nos valerá muito se prosseguirmos tristes e acabrunhados, porque a tristeza é geratriz e mantenedora de muitos males. Como poderemos pretender ter a saúde restaurada se nos permitimos a cólera ou o desânimo por muitas horas? O desalento é anestésico que entorpece e acaba por destruir quem o cultiva. A ociosidade que corrompe as horas e a inutilidade que desperdiça o tempo valioso extingue as forças físicas e as do espírito. Mesmo porque a mente ociosa acaba por se dedicar a muitas coisas ruins, como a maledicência e a crítica destrutiva. Se não sabemos calar nem desculpar, se não ajudamos nem compreendemos, como encontrar harmonia íntima? Por mais que o socorro espiritual venha em nosso favor, devoramos as próprias energias com atitudes negativas. E com respeito ao socorro médico, mal surgem as primeiras melhoras, abandonamos o remédio, a dieta, os cuidados, demonstrando a nossa indisciplina. Por isso, se estamos doentes, antes de qualquer medicação, aprendamos a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Fujamos da indelicadeza e do azedume constante que nos conduzirão à brutalidade no trato com os demais. Enriqueçamos nossos fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busquemos a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e a meditação. Não manchemos nosso caminho. Sirvamos sempre. Trabalhemos na extensão do bem a todos. Guardemos lealdade ao Mestre Jesus, a quem dizemos seguir. E permaneçamos com a certeza de que cultivando a oração, vibrando positivamente pela vida, abraçando a oração diária, desde logo, a meditação de que nos servirmos atuará rápida e beneficamente em nosso corpo. Visão Espírita, na Esperança FM. Nosso bom dia para você. Está começando o nosso programa Visão Espírita de hoje, no oferecimento do Clube do Livro Espírita de Jaboatão. Que seja um dia de paz, de tranquilidade, de muita realização. Como a gente sempre está lembrando, que a gente possa aproveitar cada tantinho desse dia para transformar a nossa vida em algo melhor. Afinal de contas, Deus está nos auxiliando. Ele é um Pai amoroso que quer o nosso bem. Já nos ensinou Jesus, faz por onde que eu te ajudarei. Então vamos começar hoje, transformando nossa vida em algo melhor, pensando positivamente, confiando em Deus que o melhor está acontecendo, a experiência que nós estamos passando é para o nosso aprendizado e que possamos aprender para transformar a nossa vida e fazer um amanhã bem melhor. Bom dia para você. Nós estamos em nosso programa tratando do tema deficiente mental. O problema é no físico, é no espiritual ou é um conjunto de experiências necessárias para aquele espírito que está aqui em desenvolvimento? Nós vamos dar continuidade hoje a esse tema, deficiente mental, se o problema é material ou espiritual. Agora convido você a levar o pensamento a Deus com tranquilidade, para que a gente possa estreitar bem a nossa sintonia, né? Para que durante o programa nós possamos estar acompanhando, meditando, pensando nos assuntos que vão ser trazidos, que é exatamente para a gente refletir e encontrar o nosso caminho. Senhor, novamente rogamos a tua assistência, a assistência de Jesus, a assistência dos Espíritos amigos, para que juntos possamos aprender, possamos entender os teus ensinos, as tuas orientações, para transformar a nossa vida em algo melhor.
que nesse instante a tua energia, a tua luz, a tua vibração nos envolva para que juntos possamos continuar a nossa caminhada. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Olha, nosso bom dia para Margarete Santana e família, nosso bom dia para vocês, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Antônio Eustáquio, seja bem-vindo. Jairo Cordeiro, muitos estão chegando aí. João Apolônio, obrigado, sejam chegando aí, sejam sempre bem-vindos ao nosso programa. Núbia, um bom dia a todos, sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso programa. O nosso programa é um oferecimento do Clube do Livro Espírita de Jaboatão, que tem a finalidade de divulgar a doutrina espírita. E todo sábado a gente traz a dica de 2 livros, a dica do Clube do Livro Espírita de Jaboatão. O primeiro livro de hoje, Grécia, um romance no tempo dos deuses, do Espírito Liz, através da médium Mônica Dabos, da editora SEAC. Na antiga Grécia dos deuses, desdobra-se a ação deste livro integrante, que pode ser apreciado sob diferentes aspectos. É um romance marcado por intensa e conturbada história de amor e apresenta um relato biográfico sobre Periandro, tirano grego que se destacou por notáveis empreendimentos e grandes delírios. Nesta página, o leitor encontrará, sobretudo, uma reflexão sobre a influência dos espíritos na vida humana ontem, hoje e sempre. De acordo com as revelações da doutrina espírita sobre o intercâmbio com o além, essa influência é exercida sobre nós conforme a natureza dos nossos sentimentos. Tal pode ser constatado na medida que a história avança, descortinando situações inesperadas e surpreendentes. Grécia, um romance no tempo dos deuses, do Espírito Liz, através da médium Mônica Dabos, editora SEAC. Mais uma dica do Clube do Livro Espírita de Jaboatão. O segundo livro de hoje, Sobre a Luz que Liberta, de Sidney Fernandes, da editora SEAC, uma história de reconciliação. Sobre a luz que liberta, o que fazer com 2 espíritos que não se reconciliam e continuam desafiando as regras da vida? Que destino podem ter essas criaturas que insistem em medir forças com o Criador? Existe espírito que, por sua rebeldia e persistência no mal, saturados de obsessões pela posse efêmera do mundo, tocados pela sombra da revolta, são abandonados e esquecidos pela bondade de Deus? Será? Nesse livro, o leitor conhecerá a resposta a essas perguntas, geralmente formuladas por todos nós diante da rebeldia, do ódio e da vingança de espíritos que se recusam a perdoar e a se regenerar. Sob a Luz que Liberta, romance de Sidney Fernandes, da editora SEAC, mais uma dica do Clube do Livro Espírita de Jaboatão. Então tá aí as 2 dicas de hoje do Clube do Livro, 2 excelentes livros. Grécia, um romance no tempo dos deuses, do Espírito Liz, através da médium Mônica Dabos, da editora SEAC, que traz um relato do tempo lá na Grécia, os imperadores trazendo aí as ações e as modificações que vão acontecer ao longo das reencarnações. Então vale a pena você ler. E o outro, Sob a Luz que Liberta, que traz também relatos, de pessoas que são resistentes à mudança, que não gostam de sair do mal, sentem prazer em fazer e ao longo do tempo das existências vão percebendo, e a gente que vai acompanhar a história vai descobrindo as mudanças que estão acontecendo. Mas estão os 2 livros, Sob a Luz que Liberta e Grécia, um romance no tempo dos deuses, nós temos aqui em nossa biblioteca e você pode consultá-los à vontade. Nossa biblioteca funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira, manhã e tarde, e no sábado de 9 ao meio-dia. Temos mais de 1000 títulos de livros à sua disposição. Você é só escolher, é só verificar que aspecto da vida você quer acompanhar e ver a relação com o mundo espiritual, e você tem acesso a esses livros. E é só você vir aqui. A nossa biblioteca fica na Rua José Monteiro, número 36A, coladinho com o estúdio da Rádio Esperança.
como a gente sempre diz, você aproveita e conhece a Rádio Esperança FM. Nós estamos tratando do tema deficiente mental. Será que é problema no corpo? É a ferramenta, é o instrumento que está com problema? Ou é do próprio espírito, que não consegue relatar, se expressar, falar do jeito que está passando? Então a gente vem acompanhando já, a gente viu que num passado distante, né, a medicina mudou a forma de ver isso. Né? Antigamente, lá no passado mais distante, a turma chegava até a furar a cabeça da pessoa para encontrar o problema, para tirar a loucura. Né? Depois passou-se a isolar, separar-se de todo mundo, eletrochoque, uma série de coisas para tratar. Depois começou-se a aparecer a ação da psicologia e está aí, depois de Freud, essa busca de encontrar soluções. E chegamos aos nossos dias, com informações mais ainda, além da divisa material, da medicina material, vem as informações do mundo espiritual, que nós estamos exatamente vendo isso. A gente percebeu e já viu nos programas passados que a nossa vivência aqui na Terra, ela é uma continuidade. Nós não estamos pela primeira vez vivenciando a nossa experiência em vida material. Essa é uma sequência do nosso aprendizado. Como é uma sequência, tem algumas implicações com tudo que a gente fez no nosso passado. Tudo quanto nós estamos fazendo agora vai influenciar as nossas próximas encarnações, os nossos próximos nascimentos, porque os nascimentos são para o nosso desenvolvimento. Nós viemos aqui à Terra, estamos na Terra, para desenvolver a nossa capacidade de amar, para desenvolver a nossa percepção de voltar-se para o bem, se enquadrar na lei de Deus. E nesse desenvolvimento, as experiências que nós estamos vivenciando é proporcional à necessidade nossa de aprendizado. A gente começou trabalhando baseado no texto de Danilo Pastor, é um texto falando exatamente sobre a doença mental, que a gente vai dar continuidade a ele, né? Mas antes eu vou só trazer um relatozinho de um outro texto, né? Por que as pessoas nascem deficientes? Você já pensou? Por que tem essa diferença toda? Numa mesma família, por exemplo, né? Vários irmãos, um só vem com um problema. O que isso representa? O porquê daquele jeito? Então a gente vai ver só esse ligeirinho, esse texto aqui, para a gente retomar o assunto e a gente dar continuidade, só para a gente ter noção do porquê as pessoas nascem com deficiência. O texto diz o seguinte: o tempo que o deficiente permanece encarnado varia de acordo com suas necessidades, para ajustamento do perispírito. Uns 3 anos, outros 10, outros 20, outros 40, e outros desencarnam e voltam outras vezes deficiente. Tamanho é o desequilíbrio acumulado. O perispírito recebe todos os resultados das nossas ações, resultados esses que ruins causam, ficam sempre para a nossa reflexão, tá certo? Resultados esses que ficam de forma de reflexo nele impregnado. E se bons, nos ajudam a evoluir e ter vida e corpos saudáveis, mas se ruins, nos causam sérios problemas, sofrimentos e prejudicam o nosso corpos futuros no renascimento. Resultado que nós mesmos nos causamos. Então vamos ver alguns motivos que resultaram em corpos deficientes, só para a gente ter uma noção, né? Primeiro, o espírito, por consequência pesada, remorso, destrutivo, por muitos erros cometidos, lesou o seu perispírito e o seu corpo nasceu deficiente mental e físico para reajuste. Segundo, espírito suicida, não encontrando desculpa por ter destruído o seu corpo saudável através das drogas, não quis se perdoar. Os mentores entenderam que só melhoraria na matéria se seu estado era de grande perturbação. Nasceu deficiente mental para enfrentar as dificuldades. Terceiro, os que se esforçarem carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso. Os que se enforcaram, né? Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam neoplasias diversas, paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio experimentam desarmonia da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. 4. Espírito extremamente viciado em drogas. Continuou assim no mundo espiritual e nasceu com deficiência para o estado que se encontrava seu perispírito deformado. 5. Intelectuais e artistas que usam sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos,
rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que nas reflexões temporárias do ostracismo possam desenvolver esquecidas qualidades do coração. Sexto, espírito de grande maldade teve perseguição implacável no umbral e as pressões o transformaram em ovoide, entre aspas, nasceu deficiente mental. Sétimo, espírito suicidou esmagando seu crânio. Não conseguiu recuperar-se no mundo espiritual, renasceu com deficiência mental para recuperar. Oitavo, espírito que não precisava de prova alguma, pediu para nascer com seu sofrimento e encaminhar seus pais para Deus e espiritualizarem-se. Ficou deficiente e os pais, por se dedicarem muito a ele, passaram a ter o hábito da oração, encontraram a fé verdadeira, espiritualizando-se através dos caminhos do amor ao filho necessitado. Nono, espírito avarento, muito apegado ao dinheiro, egoísta ao extremo, não queria saber do próximo, fechou-se em si mesmo e nasceu autista, por exemplo. E décimo, espírito teve como corpo saudável, pais honestos, vida confortável, mas não deu valor a nada disso, porque não teve um gosto de ser realizado, suicidou-se, entre aspas, sofreu muito, não se conformava em ter perdido a oportunidade da vida na terra, e que poderia ter sido tão boa para o seu espírito e queria se regenerar, limpar sua consciência e pediu para nascer deficiente e aprender a valorizar a vida. Foi permitido, seus pais tinham sífilis e nasceu com o cérebro e o corpo lesado. Foi um deficiente físico-mental. Isso tudo para complementar, mostrando que o acaso não existe, né? As ações transitórias, isso foi só a introdução para a gente dar continuidade ao tema, né? A gente mostrando que o equívoco, né? A gente às vezes acha que nasceu na família errada, no grupo errado, no meio errado, na experiência errada, e não é bem assim. Nós temos uma sequência natural de desenvolvimento para o nosso aprendizado. Isso faz parte da nossa programação. E aí foi só para a gente se situar. O nosso abraço aí para Antônio Eustáquio Neto. Bom dia, meus amigos. Jaboatão, estou em Bonito. Porque disputa a vaga na cidade. Porque disputarei uma vaga na cidade. Tranquilo. Seja bem-vindo sempre, Antônio. Um bom dia para você. João Apolônio, um bom programa para todos os ouvintes da Rádio Esperança, para você também. Seja bem-vindo, João Apolônio. Núbia Santana, bom dia. Margarete, bom dia. Todos que estão acompanhando o nosso programa. Bom dia, Francisca. Bom dia, Bartô, todos e todas. O nosso tema, ele trazendo exatamente, a gente terminou o mês de janeiro, hoje é o 1º de fevereiro, que falava da campanha do tratamento da mente, né? O Janeiro Branco, que fala exatamente das doenças mentais. E a gente viu o aspecto material, estamos vendo o aspecto espiritual, para que a gente possa entender essa colocação, porque muitas vezes a gente não encontra explicações materiais, entre aspas, e a gente às vezes quer culpar Deus pelos descasos da vida ou pelas situações que estamos enfrentando. Então como a gente viu nesse primeiro relato, não existe acaso, né, para os problemas os impedimentos que nós temos aqui em nossa vida. Eles são consequências da utilização do nosso passado, do tempo, né, no tratamento com os outros, o que fizemos da nossa vida, como também estamos fazendo agora. O que nós estamos fazendo agora para a gente ter certeza que na próxima vai ser melhor do que esse? Então, dando continuidade àquele texto, ele diz aqui: no processo da reencarnação, o espírito aplica-se de forma consciente ou inconsciente uma punição, entre aspas, porque deseja evoluir e sabe que para isso tem que apagar os erros cometidos no passado. Veja que não é uma punição vinda unicamente de Deus ou um veredito traçado por um Deus vingativo, mas antes disso, um alerta da consciência do próprio espírito que se sente faltoso com a harmonia universal, pois sabemos que ninguém se excusa da própria consciência. A partir do momento da permissão do reencarne e a posterior fase de concepção, o espírito passa a imprimir as moléculas do DNA no novo corpo físico, as suas necessidades e heranças. Essas impressões materiais serão recursos para a sua evolução. Os atos anteriores do espírito, herdeiro de si mesmo, lhes plasmam o destino futuro. E através do seu desejo de redimir-se, aplica-se-lhe a pena necessária aos crimes que lhe pesam na economia moral. Então, para a gente ver que, dando continuidade, né,
a forma de vivenciar a experiência aqui no corpo com uma deficiência, com um impedimento, qualquer que seja ele, mas a gente está enfocando o mental, né? É resultado, muitas vezes, da escolha do próprio espírito para não recair nos erros, para poder recuperar o perispírito, porque foi lesado. E essa é uma oportunidade que ele está tendo para vivenciar a experiência. A medicina, a área da saúde, ela vai abarcar dentro do seu método científico, né, dentro as explicações, né, a questão mais materialista, né, a área da saúde, nas suas multidisciplinas, né, e avançando para a transdisciplina, né, que é vendo o indivíduo como um todo, né. Então isso já é um avanço, né, as várias disciplinas da área da saúde, né. E o acolhimento familiar, né? Como a gente falou no outro programa, né? A luta antimanicomial, né? Que é exatamente o tratamento desses pacientes num acolhimento, num calor da família, né? Outro ponto interessante também que ainda a nossa medicina, a nossa área de saúde, ela segue uma padronização, né? Então, o indivíduo que não se encaixa dentro da saúde mental, então vai se encaixar dentro das doenças mentais, né? Preconizadas no Código Internacional de Doenças, que é o CID-10, né? A questão da lei, né? A gente sabe que a lei vigente, a lei humana, ela abarca com a assistência social, né? Dando vários direitos, benefícios, né? E a questão da responsabilidade civil e penal, isso aí a ser estudado. Então, o que compete a nós é percebermos na visão espiritual da vida, né? Com o nosso programa, né? Essa lei da ação e reação, né? Então, é o espírito, é o cerne, é o ponto central da criação, da sua própria situação. Então, ele é criador das situações na questão do seu corpo físico, na questão ambiental, na questão familiar, enfim. O espírito ora encarnado, no momento, né, ele é responsável por aquilo que ele vai enfrentar. Então, no período da gestação, então vai ser ligado, vai junto com os engenheiros, enfim, as pessoas, os espíritos responsáveis pela encarnação, planejamento da encarnação, né, para que venha com determinado tipo de deficiência ou que venha desenvolver um dado momento uma certa distonia, né, emocional, sentimental, sensitiva. Continuando o texto aqui, ele diz: notemos que o espírito não é louco, pois tem consciência de suas faltas e deseja repará-las. É certo que há espíritos que têm de ser submetidos a uma reencarnação compulsória, mas mesmo nesse caso, o espírito não é louco e sim terá em mãos um corpo que não lhe permitirá manifestar todas as suas faculdades. Na nova vida encarnada, a doença poderá manifestar-se desde o nascimento ou poderá ser desencadeada por uma aparente causa material, uma fixação, um trauma, um estresse ou mesmo uma decepção. O que devemos saber é que em ambos o germe da doença mental já estava registrado no perispírito do reencarnante, da neurose mais simples, passando pelo mongolismo, pela demência, pela esquizofrenia. A gênese é sempre espiritual. Não esqueçamos disso. A causa, apesar de aparente ser na matéria, ela é espiritual. E isso a gente precisa começar a entender. Quanto antes a gente entender, o tratamento pode ser amenizado, melhorado. Então ele diz aqui: outro aspecto que temos que considerar é a loucura desencadeada por um processo obsessivo, que também tem por causa um ato anterior. A obsessão é um mecanismo de cobrança do ser desencarnado em relação ao encarnado. Um histórico de disputas e relações não resolvidas envolve vítimas e algozes, agora em papéis trocados. O obsessor acredita que sua má influência e vingança do ofensor encarnado se livrará da dor que carrega, influência que pode inclusive levar o obsediado a um diagnóstico equivocado de doença mental. Com a devida terapia espírita, mudança de comportamento do encarnado, reforma íntima e amor dos companheiros mais próximos, é quase certo que a cura total é possível nesses casos. Então ele começa a enveredar já pela ação da obsessão, algumas obsessões que a gente considera que é a ação do espírito junto a um encarnado, tá certo? Essa relação pode se dar inversa também, mas nesse caso aqui que ele está
e muitas vezes é diagnosticado com loucura, e não é, é só a influenciação do espírito que está ali mais próximo, e com um tratamento adequado na casa espírita, isso vai ser ajudado ambos, porque o auxílio é para o espírito, que está tendo aquela oportunidade de cobrar, entre aspas, as ações do passado, e também do encarnado que está ali tendo a oportunidade de reparar esse erro do passado. Então, a ação não é unicamente porque o espírito quer se vingar, mas é a necessidade dos dois, e isso tem tratamento, isso tem orientação para que ambos possam seguir os seus caminhos sem problemas. A nossa medicina ainda material, né, mas ainda buscando essa e essa transdisciplinaridade, como a gente falou anteriormente, né? Então ela não percebe os aspectos diminutos, né? O pormenor, os aspectos ainda incipientes, muito iniciantes, né? Porque, como você falou aí, Bartô, baseado nesses relatos, baseado na doutrina espírita, né? Vem da necessidade do espírito. Então, muitas vezes, essas coisas ainda pequenininhas, né? A ciência vai dizer, foi o gene, a parte genética que veio com algum defeito, foi algum momento que eclodiu, uma situação gatilho que eclodiu a distonia emocional. Então, há que se diferenciar o deficiente mental e o doente mental, que são as distonias emocionais. Então, o que acontece? A ciência, ela só vê a ponta do iceberg. O que está submerso a esse iceberg, que é a questão espiritual, a necessidade do espírito encarnante, ela não percebe. Então, o que acontece? Por não perceber, o louco, né? Ou a pessoa que está com a sua deficiência mental, os médicos terapeutas ainda não percebem, né, que aquele espírito reencarnante, aquela pessoa, aquele espírito, ele está recolhendo o aprendizado. Ele é coautor, ele é criador daquela situação difícil, mas tem um motivo, né? Como você bem relatou, Bartô, de casos suicidas e outros momentos difíceis de outra hora, de outras encarnações. No entanto, esse espírito ele está em ação terapêutica, né? Por mais difícil que seja. Então, muitas vezes, os terapeutas, os médicos, não percebem que aquela pessoa está realizando o aprendizado. Então, esse é o grande dado da doutrina espírita, quando vem para nós relatar, né, os espíritos recém-desencarnados que foram tidos como loucos ou foram tidos como deficientes mentais. Então, isso é um grande dado que a doutrina traz para a gente, porque eles se mostram, dependendo da situação, já com a sua lucidez plena, né? Porque aquela situação dessa encarnação foi uma situação momentânea necessária para o aprendizado. Então a gente está vendo que essa realidade tem explicação, né? A gente precisa estar atento a tudo isso. Bom dia, Fátima Santos. Bom dia, Rádio Esperança. Bom dia para você também, Fátima. Seja bem-vinda ao nosso programa. Dando continuidade ao texto, ele diz aqui: doença mental é expiação ou prova, também para os pais que podem ter sido coadjuvantes nas faltas desses espíritos. Eles são agora testados e deverão aplicar todo o amor possível na convivência com o doente, sendo responsável por ser eles e agora testando para que eles possam aprender mais com ele. Sabemos que a cura total é quase sempre impossível, porque consta do plano de reencarnatório da criatura, mas a dor tanto do doente quanto da família pode ser suavizada se tivermos em mente que nunca estamos sozinhos e confiarmos e termos a figura divina como nosso norte. Espíritos amigos estarão sempre nos auxiliando, inspirando e colaborando na nossa caminhada. A terapêutica espírita no tratamento da loucura é essencialmente preventiva, pois sugere a resignação antes das vicissitudes da vida que poderiam causar o afloramento da doença. O autoconhecimento, a busca constante da reforma íntima e a transformação pessoal de cada um constitui meios eficazes de manter a saúde psíquica de todos, já que qualquer um de nós pode ser doente em potencial. O autoconhecimento, tão bem aplicado por Santo Agostinho, é uma das chaves mestras na prevenção de toda e qualquer doença. A autoobservação no dia a dia, a busca constante de identificar os pontos a serem melhorados, as fraquezas e as más tendências são elementos importantes para assegurar a qualidade de vida. A proposta de renovação íntima, de transformação moral, de mudança de hábitos mentais, da substituição do pensamento negativo pelo pensamento positivo, são ferramentas de prevenção ditadas pelo Cristo e renovadas pelo Espiritismo.
a fé e confiança em Deus deverão nos dar uma natural resignação ante as tribulações cotidianas. E o Espiritismo nos faz lembrar que a vida na Terra é sempre passageira, que se passarmos por tudo de forma equilibrada, uma sorte mais feliz nos aguardará no plano espiritual. Se olharmos para a vida eterna do Espírito que somos, veremos que passamos hoje apenas uma fase passageira de nossa existência. Que a cruz, embora possa parecer demasiadamente pesada, pode ser perfeitamente carregada se tivermos força e confiança na providência divina. Todo esforço será recompensado e aos olhos do Pai, cada gota de suor será computada no final. Nunca há injustiça alguma nas vindas do céu. Encarregamos as dificuldades, ou carregamos na nossa bagagem as oportunidades de progresso. Assim devemos ver a vida. É a proposta que a gente precisa entender. Essa vivência nossa, ela não é um castigo, ela é uma oportunidade de recuperação. Nós estamos aqui para desenvolvimento. Esse texto foi de Danilo Passorelli, né, um estudo que ele fez sobre a doença mental. Para a gente só entender que não é o acaso. E aquele ser que está ali, ele não tem como se expressar, porque o organismo físico dele, quer seja no cérebro, quer seja em partes, né, do pensar, das ligações dos neurônios, ele não está conseguindo se expressar, mas o espírito está vivenciando a experiência, está ali observando tudo, entendendo o que está acontecendo em sua volta. E aí a gente precisa começar a voltar o nosso olhar para esse lado, para tratar o ser humano como um todo, que a gente não tem tratado. Ou a gente trata material ou trata espiritual. E a gente precisa fazer esse conjunto de caminhar para entender essa realidade, né? A gente precisa estar atento a isso. O acaso não faz parte das nossas vidas, como a gente está sempre repetindo aqui, e a gente precisa entender que cada experiência nossa é uma oportunidade de crescimento. A equipe espiritual que participa do nosso planejamento aqui para a Terra, que participa dos projetos que vão acontecer em nossas vidas. Aí alguém pode pensar, eu sou marionete. Não, você tem livre-arbítrio. Você tem alguns objetivos a serem atingidos. As suas reações, né, vão ser para a vida. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você não pode simplesmente fazer tudo contrário à lei de Deus. Você pode fazer tudo que você fizer, mas as consequências você precisa arcar com ela. E isso faz parte, né, da gente estar crescendo e aprendendo. Como a gente ainda, né, somos espíritos que estamos no início da evolução, então a gente muitas vezes, muito materialista ainda, seguimos uma padronização. Então, quando nasce um bebê deficiente ou que vai mais na frente desenvolver algum distúrbio mental, alguma distonia emocional, né? Então a gente fica meio o que fazer, né? Mas se a gente puder buscar desenvolver em nós a perspectiva espiritual, independente de religião, mas nós que estamos dando a elucidação da doutrina espírita, ter o vislumbre do aprendizado, né? Então, buscarmos os atores, o apoio dos atores sociais, a legislação vigente, a medicina, né? Mas principalmente o acolhimento da família, né? É importante que a gente possa acolher essas pessoas, né, que são espíritos, que estão em mais uma experiência e cabe, e não é à toa, né, nós ajudarmos, e não é à toa que está ali naquele núcleo familiar, né? Então, a saída é exatamente, pastor, como você falou, né, essa busca desse autoconhecimento, né, da gente buscar perceber que a gente está aqui numa experiência. Então, isso muda completamente de figura, né? Quando a gente começa a adotar em plenitude e ação essa perspectiva espiritual. Então, essa criança que nasce com deficiência, ou esse adulto, essa criança que venha desenvolver esse distúrbio emocional, sensitivo, sentimental, cabe a nós e é um desafio para a ciência. É um desafio, porque se foge do padrão, é fora da curva, foge da padronização, é porque a ciência precisa avançar. É porque as relações humanas, afetivas, precisam avançar. Isso, a gente está tratando do assunto, né? E a gente tomou por base também o livro Deficiente Espiritual, né? Deficiente Mental Porque Fui Um, e traz para a gente casos de relato dos espíritos que passaram pela experiência para poder a gente fazer. E a gente vai dar continuidade trazendo mais um caso desse livro para que a gente possa encontrar essa realidade, tá certo? Nós
acompanhamos um relato de um caso sábado passado e vamos hoje dar continuidade a esse caso. Então vamos ouvir esse relato do livro Deficiente Mental, porque foi isso relatado pelo próprio espírito que vivenciou a experiência depois que chegou no mundo espiritual, se encontrou e depois de estar estabilizado passou a relatar como foi essa situação. Então vamos acompanhar. Caso número 2. Daniela. Balançava o corpo, sentia uma sensação estranha. Caso número 1. Maria Cecília. Quanto mais penso, pois tenho pensado muito desde que o Dr. Antônio Carlos me convidou para escrever minha história, o relato de minha vida ou delas. Concluo que minha deficiência mental e motora, a síndrome de Down, que tive nessa encarnação, foi uma existência com problemas e dificuldades. Nós vamos pegar o caso número 1. Daniela. Balançava o corpo, sentia uma sensação estranha, diferente. Parecia que o vai e vem do meu movimento era como a cadência de um relógio. Era como se incentivasse o tempo a passar. Porém, o tempo para mim não existia. Tanto fazia se era noite, dia, frio ou calor, mas claro e escuro fazia diferença. Não gostava do escuro, tinha pavor e grunhia. Sim, o termo certo é grunhir, porque fazia um barulho sufocado que saía da garganta e que podia assustar quem não estava acostumado. Podia falar se quisesse, sabia fazê-lo, porém raramente o fazia. Nada me parecia importante para responder, escuta, sim. Porém, na maioria das vezes, me fechava dentro de mim que não registrava nenhum barulho estranho. Dani, Daninha, Daniela, olha para mim. Está me escutando? Mamãe às vezes se irritava. Começava falando baixinho, ia aumentando o tom de voz até gritar. Olhava para ela indiferente. Agora, anos após ter desencarnado, já recuperada, tento descrever o que sentia no período em que estive no corpo autista. Vou escrever o que recordo, justamente com explicações que tive após ficar curada. Sofria, não era feliz. Parecia que vagava. Às vezes, queria concretizar um exercício quando alguém falava comigo, mas era rápido essa sensação. A maior parte do tempo estava vazia, completamente vazia. Agora, me parece que eu era oca. Nada tinha por dentro. Às vezes, além de não entender, não enxergava. Ou melhor, via e não percebia. Era assim. Estava na sala, via tudo o que havia nela, mas não registrava, ou melhor, não entendia o que via. Nasci numa família de classe média, tive 2 irmãos e uma irmã, todos perfeitos e sadios. Não os amei, às vezes me eram tão indiferentes que nem os reconhecia. Outras vezes sim, me alegrava em vê-los e até respondia alguma coisa. Tá bom? Dani, lá. Raramente respondia com sentido o que me fora perguntado. Ora ria, ora chorava, às vezes instintivamente ria por achar bom, chorava por doer algo. Papai me amava muito, tinha paciência comigo, cuidava de mim com carinho. Mamãe aceitou-me, talvez, porque as pessoas achavam que ela deveria me aceitar. Afinal, era sua filha. Era bonito. Cabelos castanhos dourados, olhos verdes, traços perfeitos, só que era miúda e magra. Às vezes me alimentava bem, outras me era imposto. Coma, Daniele, por favor, implorava a mamãe, uma das empregadas que ajudavam a cuidar de mim. Dificilmente fazia algo sozinha, tinha que me ajudar em tudo. Trocar, alimentar, banhar, pôr para dormir, levantar da cama. Só uma coisa fazia sozinha, nadar. Gostava de nadar. Mas esse gostar era para algo que me chamasse muita atenção. Era estranho.
Sabia fazer e o fazer quase que instintivamente. Caía na água e saía nadando, ia fazendo até que deixasse a chegar à exaustão. Quando eu era pequenina, mamãe me levou para aprender a nadar. Todos estranharam. Reagi e aprendi. Não tinha estilo, mas fazia bem. Papai construiu uma piscina em casa e eu nadava 3 vezes ao dia. Mas havia dias que estava tão fechada em mim que não queria mesmo nadar. Se me jogasse na piscina, morreria afogada. Nesses dias, era como se fosse uma máquina. Não reagia a nada, nem mesmo a dor. Recordo menos nesses dias. Era um enorme vazio. Um vazio tão grande que me parecia ser nada. Um vazio que doía. Mamãe cuidava de mim. Me banhava, perfumava, me vestia com botinas, roupas, com bonitas roupas que eram totalmente diferentes para mim. Tive poucos problemas de saúde e vivi por muito tempo. Meus irmãos casaram, ficamos papai, mamãe e eu em casa. Meu pai se preocupava comigo, era ele o único a me mimar. Até o carinho dele era diferente. Não me importava com nada. Ele desencarnou repentinamente por um infarto. Mamãe sentiu muito, ficamos só nós duas. Mas meu pai, sem preparo para esse fato tão importante, em das vidas que é a desencarnação, voltou para junto de nós, para nossa casa. Tinha uma religião, falavam que tinham, sem porém frequentá-la ou segui-la. Nunca me levaram ou oraram para mim, embora eu fosse indiferente a tudo que me faziam. A oração sempre faz bem ao nosso espírito. Era indiferente à maioria dos atos exteriores, mas recebia fluidos. Orações são boas a todos nós. Papai voltou perturbado, tumultuando nossa casa. Mamãe havia ficado confusa com a morte de meu pai e ficou mais ainda. Eu a sobrecarregava de trabalho. Às vezes via meu pai, mas me era indiferente. Não havia entendido o que se passara em casa. Ele tentava me ajudar, agia como se estivesse ainda encarnado. Foram anos de confusão. Ele exigia que a mamãe cuidasse melhor de mim. Ela sentia mal-estar e vivia em médicos. Mamãe ficou realmente doente. Ah, Daniele, estou doente e você é assim parada, indiferente. Daniele ama você, disse me esforçando. Poxa, Daniele, é verdade. Que bom. Bem que podia reagir em vez de ser ajudada a me ajudar. Necessito tanto. Olhei-a curiosa. Foi uma sensação rápida. Passou e voltei a balançar o corpo, indiferente a qualquer coisa. Mamãe estava com câncer. Foi então que um grupo de senhoras religiosas passaram a visitá-la para orar por ela. E foi através desse grupo que meu pai foi socorrido e afastou-se do nosso lar. Piorou e muito. Meus irmãos decidiram internar-me numa clínica. Fui indiferente. Mamãe chorou ao despedir-se de mim. Daniela, minha filha, doente. Vá, meu amor. Se eu sarar, buscarei você. Minha irmã me levou de lá e fiquei. Bem, a situação de minha família havia piorado financeiramente com a morte de meu pai. Tiveram que fazer economia, tratar de mamãe, que estava com câncer. Reuniram-se, meus 3 irmãos resolveram me internar numa clínica mais barata, que poderiam pagar. Mamãe desencarnou meses depois, após muito sofrimento. Venderam a casa em que morávamos e deixaram dinheiro depositado para ir pagando minhas despesas. Embora indiferente, sentia falta de casa, da piscina e dos cuidados que recebia. Eu era uma doente a mais na clínica. Lá fui até estrupada, ainda bem que não fiquei grávida. Estava com 42 anos quando esse fato ocorreu. O médico cuidou de mim, até chorou penalizado. Investigou quem fizera esse ato infame comigo. Quem, Daniela, fez isso com você? Por favor, quem fez? Indagou ele repetidamente. De repente, respondi e disse compassado, seu dito. Fui o jardineiro, o qual foi mandado embora na hora. A clínica não queria escândalo, nem chamaram a polícia e nem falaram para os meus familiares. Eu não falei mais nada sobre o assunto.
Mesmo agora, ao recordar, é estranho. Não tenho como descrever o que senti, o que passei. Repugnei-me com as grossas mãos passadas sobre mim, senti dor, muita dor. Quando ele me deixou, chorei e voltei a balançar. Meus irmãos iam raramente me ver. Minha irmã ia com mais frequência. Quero ir com você, por favor, consegui dizer, pedindo a ela. Não posso, não tenho condições. Ronaldo, meu marido, não ouvi mais dizer nada. Não gostava da clínica e me isolei mais ainda. Estava fraca, comecei a adoecer, tomei muitos remédios e estava com 46 anos quando tive pneumonia. Não resisti e desencarnei. Meu pai, após o socorro que teve, entendeu que desencarnara e ficou no plano espiritual me aguardando. Ele vinha sempre me visitar. Mamãe foi socorrida ao desencarnar. Quando desencarnei, os dois estavam bem e me receberam, e isso me ajudou muito. Desencarnar, para mim, foi como dormir e acordar em outro local. Alegrei-me ao ver papai e mamãe. Sorri para eles, abraçaram-me saudosos. Filhinha, disse papai, você não voltará mais para aquela clínica, ficará conosco. Bom, e me fechei novamente. Demorei para me recuperar. Reagi primeiro às orações, Pai Nosso, e recitei inteira a oração que Jesus nos ensinou. Papai e mamãe moravam numa casa na colônia, fui morar com eles. Papai me deixava todos os dias pela manhã no educandário, onde recebia aulas. À tarde voltava sozinho. Amo muito o plano espiritual, a colônia, e a tenho por lá. Para mim, viver desencarnada é bem mais fácil, mas foi na última encarnação que encontramos os obstáculos a serem vencidos. Estou recuperada. Embora ainda às vezes, diante de um problema, me isolo, mas sou chamada à responsabilidade. Tenho que enfrentar qualquer problema. Papai um dia me falou porque fui autista na minha última encarnação. Há muitas encarnações você, minha filha, tem agido com muito egoísmo. Você foi rica na penúltima encarnação, enriqueceu com egoísmo e avareza. Você foi homem e odiou as mulheres. Achava-as inferiores e que eram feitas só para servir aos homens. Viveu como um miserável e nunca deu conforto aos seus familiares. Sua esposa ficou doente e morreu à míngua. Não lhe comprou um remédio. Quando enviuvou, você estrupou uma filha que julgava solteirona. Os filhos saíram de casa e você ficou sozinho. Um dia, um dos seus filhos, tendo o filhinho doente, foi lhe pedir ajuda, dinheiro para tratá-lo, e você negou. Seu neto morreu, seus filhos o odiou. Sua esposa, revoltada, negou ser socorrida e, perturbada, veio se vingar, obsediando-o. Desencarnou na miséria, sendo rico financeiramente. Os filhos nem acreditaram quando encontraram ouro e pedra preciosa na sua ex-casa. Você foi para o umbral e ficou a vagar, vendo à sua frente ouro, ouro e ouro. Fechou-se em si mesmo. Socorrido, não reagiu ao tratamento e voltou a reencarnar. Sua antiga esposa foi sua mãe e eu, o filho a quem negou dinheiro para salvar o seu próprio neto. Papai finalizou a explicação, quietamos, envergonhando-me, e minha primeira reação foi me isolar. Basta, disse enérgico meu pai, chega de fugir do problema. Fez, está feito. Importante não fazer mais. Reagi. Fiz um propósito de ser útil. Passei a trabalhar muito, mas faço com gosto e prazer. Sou enfermeira no Hospital da Colônia e gosto muito de ouvir as pessoas. Entendi que cada um tem uma história de erros e acertos. Não me escondo mais, não me refugio mais. Tenho planos de reencarnar e ser enfermeira, cuidar de doentes com todo carinho, como faço atualmente. Quero enfrentar meus problemas e ajudar os outros a enfrentar os deles, porque só somos felizes quando deixamos de ser egoístas e compartilhamos as alegrias e as dores do nosso próximo. Não quero mais ser egoísta. Quero amar e compartilhar. Explicações de Antônio Carlos. Temos visto autistas reagirem de muitas maneiras. Nem todos se sentem como Daniela. Muitos pensam, alguns até veem
lances de sua vida passada, outros querem responder, mas não conseguem. É uma doença cerebral. Porém, mente sã, espírito são. Corpo sadio, mente com toda a capacidade possível. Normalmente, mas sem ser regra geral, o autista foi tremendamente egoísta, a ponto de enxergar só a si mesmo. O egoísmo é uma doença, terrível doença, que primeiro prejudica espiritualmente e depois se manifesta fisicamente. Daniele foi egoísta e avarenta em uma encarnação anterior. Veio nesta autista, porém, ela ainda tem que reparar seus erros e a oportunidade está aí. Poderá reencarnar e dessa vez realizar seus planos de lutar contra o egoísmo. Só poderá dizer que não é mais egoísta quando provar a si mesma. Porém, depois de muitas lições, esperamos que saia vitoriosa. Tudo deve ser feito para a recuperação do autista. Amor é fundamental. Carinho, exercício, medicamentos, fisioterapias, etc. A reação pode ser lenta, mas todos reagem, uns mais, outros menos. É importante a recuperação. Conhecemos muitos autistas que têm levado uma vida com limitações, mas com muita capacidade. Também sentimos a preocupação, às vezes, até aflições de muitos pais em relação aos filhos deficientes, de como deixá-los após sua desencarnação. Lembre que todos nós somos filhos de Deus e ninguém é órfão de seu amor. Passamos por dificuldades que são aprendizados, mas não devemos nunca nos sentir abandonados. Não devemos se preocupar por quanto o tempo passa acertando o que nos parece incerto. Tudo é passageiro. Vimos nesse relato que o pai de Daniela não aceitou a desencarnação e, preocupado com a filha, voltou ao lar terreno sem preparo e só agravou a situação. Ele, sem querer, piorou o estado dela, perturbou o lar e a esposa. A mãe de Daniela sentiu terrivelmente o fluxo perturbador do esposo. Por mais que a situação no lar antigo nos pareça difícil, não devemos nos desesperar a ponto de voltar ao lar sem ordem. O papai de Daniela foi carinhoso, fez o que lhe competia quando estava encarnado. Quando, pela desencarnação, se viu impossibilitado de continuar fazendo, deveria ter se conformado. Todos que têm a responsabilidade deveriam agir assim, fazer tudo que lhe compete quando podem e não se preocupar quando tiverem que deixar algo para fazer. Para tudo há solução. Problemas aceitos é quase resolvido. Vocês, pais de filhos deficientes, não devem se preocupar em excesso. Faça o que lhe compete com amor. Tentem resolver tudo do melhor modo possível, com planos de como deverão ficar os rebentos doentes. Lembre-os que a desencarnação é para todos e que se encontrarão novamente no plano espiritual. A vida vai sempre continuar. Espírita, na Esperança FM. Então, como nós estamos vendo, né, há uma necessidade da experiência, mas não está no espírito em si a deficiência. O instrumento que ele utiliza para a expressão, para a comunicação, é que está deficiente. É como a gente já falou, é como você está com o seu rádio com problema aí, a gente emitindo aqui o programa todinho e você não conseguir captar, né? Então tem toda essa relação. E na deficiência mental também acontece isso. O espírito veio exatamente com aquele organismo não preparado para poder ele dar toda a comunicação, ele fazer a expressão que ele deseja, porque tem uma limitação necessária para aquele aprendizado dele, para aquela experiência. Mas nenhum de nós está só, nem aquela experiência em voz. A gente pode pensar, poxa, como é que o cara vem e passa não sei quantos anos de uma experiência com deficiência, o que ele aproveitou sem perceber nada, sem entender nada, sem dizer nada? Aí é que nos enganamos, tá certo? Ele está percebendo
ele está assimilando aquilo que está sendo feito em volta dele, né? E muitas vezes em algumas experiências de espíritos com deficiência mental desligado do corpo, né? Em algumas experiências dando comunicação, conversando em estudos, né? Ele mostrar a clareza muitas vezes e sabe do que está acontecendo. Ele está ali, ele não consegue se expressar, e isso fica claro hoje, como a gente conseguiu a inclusão social, né, maior, ainda não está totalmente, mas a gente conseguiu juntar, tá junto de todos. A gente observa que o comportamento mudou, né? Eles conseguem expressar. Quantos se dedicam à pintura, né? Quantos estão aí fazendo cada quadro lindo, né? Apesar da, entre aspas, da deficiência mental. Então não é só a questão de não poder estar conversando, mas ele está percebendo tudo que está sendo feito em volta dele. E o planejamento vem de lá para cá, né? Do mundo espiritual para cá, né? A partir do momento que a gente aprofunda no estudo, na reflexão, na meditação sobre o que é o mundo espiritual, né? Que a doutrina elucida de forma mais clara e fala para a gente através da ciência espírita, né? E também dos relatos dos desencarnados, né? Então, assim, cabe à ciência material, né? Novos saberes, novas experiências, né? Para poder acolher essas pessoas, né? Você deu exemplo aí, né? Também, Bartol, pessoas com síndrome de Down e outras síndromes, né? Que conseguem ter uma inserção no mercado de trabalho, né? De estudar, de trabalhar, de ter a sua vida pessoal, de casar, ter uma vida normal, entre aspas, né? Mas a partir do momento que a gente busca essa reflexão, que é exatamente o objetivo do programa Visão Espírita, a perspectiva espiritual não é para a gente ficar alheio à realidade, é perceber que essa realidade material, ela é uma necessidade do espírito. Nós somos espírito que temos um corpo, então a partir disso vem para nós, cada qual, a necessidade de algum tipo de aprendizado. Isso. No próximo programa, a gente ainda vai estar tratando do assunto, né, deficiência mental. A gente vai ver quem é o deficiente mental, como se realiza o processo, né, para que ele nasça com esse problema, e ajuda espiritual e prevenção para diminuir essas possibilidades. Então nós vamos tocar nesses 3 aspectos para a gente entender as deficiências que acontecem, tá certo? A gente vai ver quem é o deficiente mental, como se realiza o processo para que nasça com esse problema, e a ajuda espiritual e as prevenções para diminuir essas possibilidades. Então nós vamos dar continuidade no próximo programa a esse tema deficiente mental. Um problema material ou espiritual? Lembrar você, programação espírita aqui na Rádio Esperança durante a semana. Segunda-feira, ao meio-dia, nós temos o programa Presença Espírita, são palestras do médium Divaldo Pereira Franco. Isso, então você gosta de ouvir as palestras de Divaldo, toda segunda-feira ao meio-dia, você tem aqui um seminário dele, ele trazendo, abordando temas aqui na Rádio Esperança FM. Na terça-feira, nós ainda estamos reprisando alguns programas mais antigos do programa Visão Espírita. Na quarta-feira, nós temos o programa A Caminho da Luz, temas da atualidades abordados à luz do Espiritismo. Na quinta-feira, nós temos Abrindo a Bíblia, com o professor Severino Celestino, um estudioso dos Evangelhos, falando dos capítulos e versículos da Bíblia. Na sexta-feira, nós temos o programa Alegria de Viver, com André Luiz Roriz e Solange Godoy, que está abordando um tema interessante. Ele vai falar sexta-feira sobre Sócrates, aquela vivência no tempo da Grécia, para a gente ver as mudanças na democracia, nas formas de governo. Vale a pena conferir sexta-feira o programa Alegria de Viver. E de segunda a sábado, a partir do meio-dia, nós temos o programa Reunião Espiritual, que são palestras espíritas proferidas nas casas André Luiz. Então, todo dia você tem um palestrante novo, com um tema novo, sendo abordado aqui na Rádio Esperança FM. E o nosso programa, que acontece todo sábado ao vivo, 8 da manhã, e é reprisado no domingo. Então, no domingo, você está acompanhando a reprise do programa que aconteceu no sábado. Agora convido você novamente a levar o pensamento a Deus, para que a gente, com tranquilidade, possamos acompanhar mentalmente a nossa prece de agradecimento. Deus Pai, te agradecemos a oportunidade da vida, do aprendizado, que cada qual, em seu tempo e seu momento, possa despertar espiritualmente,
Abençoa-nos, Senhor, para percebermos, entendermos e sentirmos as experiências, que nada é nos tirado ou acrescentado para nos prejudicar, mas para o aprendizado, que possamos buscar o autoconhecimento, que a gente possa perceber que a vida é um aprendizado. Nós não somos daqui. Viemos de lá e para lá voltamos, que é o mundo espiritual. Então estamos aqui de passagem, que possamos ter essa consciência e essa alegria, ver a morte não como a sombra, como uma luz para a verdadeira vida. Hoje e sempre te agradecemos. Assim seja. Assim vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua participação. Estaremos de volta no próximo sábado, 8 da manhã, dando continuidade ao tema deficiente mental, o aspecto material e o aspecto espiritual, para a gente entender essa experiência aqui na Terra. Aproveite o final de semana para estar com seus familiares, coloque as pendengas em dias. Vale a pena viver harmonia. Coloque alegria no seu coração, coloque Deus na sua vida e tenha certeza, tudo vai mudar. Muita paz para você e até o próximo programa. Visão Espírita, os ensinamentos de Jesus através do Espiritismo, tratado de forma simples, conhecendo e aprendendo a importância da codificação, os acontecimentos do meio espírita, eventos, agenda, o tema da semana e a sua participação. Visão Espírita, todo sábado às 8 horas, aqui na sua Esperança FM. Oferecimento Clube do Livro Espírita de Jaboatão. Quantas vezes eu errei, foi tantas vezes sem pensar. Eu e você somos de Deus, queira me perdoar. Eu quero ser o seu amigo, eu quero ser um bom cristão, pois assim falou Cristo, que todos nós somos irmãos. Neste momento eu agradeço por Jesus fazer falar. Éramos grandes inimigos, pra sempre agora eu vou te amar. Esqueça tudo que passou, pois o amor prevaleceu. Esqueça o ódio e o rancor, porque você me perdoou na presença do nosso Deus. Por quantas vezes eu errei, foi tantas vezes sem pensar. Eu e você somos de Deus, queira me perdoar. Eu quero ser o seu amigo, eu quero ser um bom cristão, pois assim falou Cristo, que todos nós somos irmãos. Neste momento eu agradeço por Jesus fazer falar. Éramos grandes inimigos, pra sempre agora eu vou te amar. Esqueça tudo que passou, pois o amor prevaleceu. Esqueça o ódio e o rancor, porque você me perdoou na presença do nosso Deus. Esqueça o ódio e o rancor, porque você me perdoou na presença do nosso Deus. Esperança FM 98,5. Totalmente legal.